Boa noite a todos. Não, tem que começar com o tema. Eu, quando peguei esse tema aí, que foi programado para mim, eu fiquei analisando esse tema aí. E muitas vezes eu gosto de ouvir outras filosofias religiosas a fazer comentário. Você tem que aprender tudo, discernir e aprender, tirar o que é bom e o que não for bom na sua concepção você deixa do lado. E é um tema interessante. Esse tema é muito difícil de ser comentado em qualquer filosofia religiosa. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: ninguém pode ver o reino do Deus se não nascer de novo. Isso é Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que está embutido nisso aí? A reencarnação. Não a ressurreição. A ressurreição é outra história. Hã? Pergunta quem está com Astra Azul, Astra. Astra Azul. Ou está comendo quebrado já. Então devem estar lá embaixo. Então, ele que colocou nessas condições, aqui ele já está falando de reencarnação. Antigamente, no dogma do judaísmo, era a ressurreição, que representavam para eles a reencarnação. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui chegou até Herodes a notícia de tudo o que Jesus fazia. E ficou inquieto, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar o João, quem é? Pois esse de quem ouço semelhante coisas, e buscam ocasião de o ver. Olha, na próxima, coloca a próxima, Pedro. Havia um homem, dentre os fariseus, estou com dificuldade de ler, chamado Nicodemo, senador dos judeus, que veio à noite encontrar-se com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, pois ninguém pode fazer o milagre que faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, preste bem atenção, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemo perguntou a Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Meio difícil, né? Depois de velho você entrar no ventre da mãe. Aí Jesus continua. Pode ele entrar no ventre da mãe? Perguntou. Da sua mãe para nascer uma segunda vez? Não, não é tamanho. Aí Nicodemo ficou meio assustado, não entendia nada. Ele perguntou, né? Ele era mesmo doutor. Ele perguntou, e Jesus responde para ele, se é doutor, né? Se um homem não renascer da água do Espírito, Pedro, você quer ler para mim? Não, vai ter que ir, Colas. Então deixa. Se um homem não renascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. E tem uma colocação no livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, no momento da fecundação, o Espírito está envolvido? Ele diz não. No momento da fecundação está indicado um Espírito para renascer naquele corpo. Porque uma coisa interessante, todas as filosofias religiosas, eles dizem que nós somos criados no momento da fecundação. Deus nos cria no momento da fecundação. Agora eu não entendo porque ele manda um pronto. Ele mandou seu filho predileto, não mandou? Para um pai como nós temos com Deus, bom, misericordioso, ele vai prevalecer uma criatura. E nós? Como é que nós ficamos nessa situação? Eu tenho que sofrer nesse mundo, ralar, para chegar até ser um Jesus? E ele vem pronto? Não. Passou por todas as experiências que nós passamos. Na Terra, não, em outros mundos.
Eu estou aqui, o Espírito é Espírito, não vos... Vamos lá. O Espírito sopra onde quer que suscitar sua voz. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. O que é Espírito é Espírito, o que é carne é carne. A carne perece, o Espírito continua. E nós vamos renascer novamente. Vamos retornar. Como nós retornamos? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Pedro. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestres em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos, que apenas damos testemunho do que vimos. E entretanto não recebeis nosso testemunho? Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Por isso que muitas vezes as pessoas que não entendem sobre o Espiritismo ou condenam ou criticam. Para se dizer alguma coisa como de Jesus, ser testemunha, você tem que ter conhecimento. Você tem que procurar entender as coisas da espiritualidade. Quando nós dizemos que aqui nessa noite nós podemos ser o amparo de mais de 800 entidades, ninguém vê nenhuma, mas nós temos a certeza que nós estamos amparados. Mas vamos estudar, vocês vão entender através do estudo e o conhecimento a possibilidade e a verdade do que nós estamos dizendo. Vamos na outra parte? Ainda sobre reencarnação, pergunta 163 dos livros dos Espíritos. Deixa eu só fazer uma colocação entre dele e continuar. Tem outra passagem no Evangelho em que perguntam sobre quem é Jesus. Um dizem, você é Elias que retornou? Você é Jeremias que voltou? Foi quando Simão Pedro disse, você é o enviado de Deus. Bendito sois vós, Pedro, que o Pai revelou para você espiritualmente quem eu sou. E Elias que vinha anunciar? Mas Elias já veio. Como? Aí entenderam que Elias era o João Batista. Outra prova de reencarnação. E eu fui pesquisar a vida de Elias, é uma coisa interessantíssima. Eu pedi para o Pedro, que o Pedro entende muito, né, da Bíblia. Na pessoa de Elias, ele era um anunciador fantástico. E era um desafiador também. Ele dizia do seu Deus único e desafiava aqueles que não acreditavam. Agora, vamos pegar a personalidade de João Batista. Não é diferente. Eu não sei quanto tempo faz da vinda de Elias até o João Batista, quando ele anunciou a vinda de Jesus, porque estava escrito lá, mestre. É a mesma personalidade, desafiador. Ele desafiou Herodes, ele desafiou o pessoal daquele tempo, chamando para a revelação. Esse era o Elias. Novamente está contido aí a reencarnação. Uma das coisas interessantes é que quando o mestre esteve por aqui, ele disse o seguinte, o que eu vos falo em parábolas. Vocês não entendem. Mas um dia eu mandarei o Consolador que vocês entenderão o que eu não posso dizer hoje. Deu para entender o que ele colocou? Vocês entenderão. Ele está falando novamente de reencarnação. De retorno à ação, retorno à Terra. E ele mandou. No livro dos Espíritos, no capítulo 4, semelhante ao capítulo do Evangelho, tem essa colocação sobre a reencarnação. Vamos lá. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de curar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Vamos lá. Como realiza... sofrendo a prova de uma nova existência. O que nós passamos aqui são provas. Expiações na colocação, porque é um mundo de expiações e prova, são atitudes impensadas que nós cometemos numa reencarnação, automaticamente pela lei da ação e reação, você vai sofrer. Você pede por experiência na próxima.
E muitos culpam Deus de certas coisas, sendo que o culpado dessas coisas, muitas vezes, que nós viemos aqui para expiar, somos nós mesmos. Mas Deus, na sua bondade tremenda, Ele dá a oportunidade de um novo corpo para nós expiarmos, para evoluir. E as provas do nosso cotidiano, cada um de nós que passamos por uma prova, um sofrimento na nossa concepção, que não seja nada mais, nada menos que um burilamento para no aprendizado e nós evoluirmos, e cada vez que saímos dela, saímos mais com progresso. É o que nós estamos fazendo no mundo. Ninguém está aqui para brincar. Ninguém está aqui a passeio. Só apenas satisfazendo a parte material e a parte espiritual do nosso progresso. Como é que nós ficamos? E aí ele está respondendo. Vamos lá na outra, D. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Vamos lá. Assegurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário é a prova da vida corporal. Nós não fugimos, gente. Não há outra maneira. E tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, que é perguntado se nós na espiritualidade progredimos. Nós progredimos também na espiritualidade. Muitas vezes você deixa o corpo físico, entra na erraticidade, e por querer progredir na espiritualidade, você começa um trabalho de estudo e conhecimento. Mas mesmo que você atinja esse conhecimento, você não vai voltar naquela mesma situação. Mas esse conhecimento dá direito para nós voltar numa situação de progredir alguém com maior progresso. Nós estamos sempre progredindo. Nós estamos sempre evoluindo. E é uma coisa interessante, eu estava analisando. Se nós pegarmos as nossas avós, que tinham aquela máquina à mão de costura, ela adquiriu um dom. Se ela retornar hoje com o dom que ela tem, na experiência do corte do vestido, na coisa, camiseta, tal, e ela pegar a tecnologia de hoje, toda a sua experiência com a tecnologia, ela vai avançar mais. A ciência, tudo está em evolução. E quando nós retornamos, nós vamos usando isso para a revolução. A religião ainda está um pouco parada, infelizmente. Vamos lá. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Sim. Entendeu? Então é preferível que você fique na ignorância, aceitando as minhas condições. Tudo acaba aqui, gente, não precisa continuar. E se continua? E se você não se preparou para a continuidade? E se você não se preparou para uma evolução maravilhosa dessas pragas celestiais que nós chamamos, que são lugares onde se reúnem os grandes espíritos que nós vamos atingir um dia? Você estacionou. Você ficou junto com ele, que ele não quis que você progredisse, que você não acreditasse. Porque dizem, 50% acredita na reencarnação, 50% vai ter que acreditar, porque ela existe, quando passamos para a espiritualidade. O que mais revolta o espírito é as oportunidades que nós temos na Terra de realizar e progredir espiritualmente e não realizamos. Quando partimos, quando vimos que a nossa situação, por não ter tomado atitudes, nós começamos a sofrer. Por isso só. E moralmente também, que muitas vezes usamos mal as nossas reencarnações. Mas isso é outra história. E temos oportunidade de renovar a todo momento. Vamos lá, Pedro. Não, mas dá. Eu falei que eu ia passar 5, mas tá bom. Tá bom. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Não fugimos da lei. Não fugimos.
Vocês vão entender no final que eu vou fazer uma colocação. Nós vimos aí no Evangelho, Jesus falando, ó, ninguém vai ver o céu se não nascer de novo. Aí você vê no Livro dos Espíritos a pluralidade das existências e com uma explicação fantástica, eu não tenho tempo de explicar aqui, sobre como é que nós evoluímos. Quer dizer, que a todo momento está chegando informação para o nosso progresso, como Jesus disse. Se ele fala isso aqui naquela época, tinham matado ele antes. Então ele falou em parábola. Parábola, paralelo, alguma coisa ou outra ele falava aquele, nós entendemos naquela época. Mas agora nós já estamos mais evoluídos. Nós estamos começando a aprender o que vai se passar logo após nós deixarmos o corpo físico. Né? Aqui já vem a outra parte. Não. Tem uma novela aí que está passando umas coisinhas, não é daquela maneira não se assuste. Incorporação não é entrar dentro de um corpo físico. A minha casa aqui é minha morada, não há dentro outro. Incorporar, você incorporar ideias. A incorporação é ideia. Se eu tiver um irmão aqui comigo, que ele deve estar me ajudando alguns, então se eu tiver alguma falha, ele joga a ideia dele, incorpora a ideia dele para transferir para vocês. Isso é incorporação. Ninguém adentra dentro do outro, não. 3, 4 no corpo só não cabe, não. Um só já é difícil carregar. Aqui é uma história interessante. O Divaldo perguntou para Joana de Anjos, que é a sua tutora, perguntou, Joana, faz 170 anos que você não reencarna. Como é que você conhece sobre fisiologia? Fisiologia não, psiquiatria, porque os livros dela são tão interessantes. Né? Psicologia, o Divaldo aqui se aprende. Então, a reencarnação nossa se dá de acordo com a nossa evolução. A verdadeira vida nossa é espiritual. Eu muitas vezes tenho espírito que a gente conversa com ele e ele diz, olha, eu tenho que voltar, mas eu não gostaria. Aqui está tão bom, mas tem que voltar. Temos. Agora, se você progredir dentro de uma espiritualidade, dentro de uma moral evoluída, o tempo ele vai prolongando mais. Há espírito hoje com 400 anos que não retorna à Terra, muitas vezes uma missão. A Joana acho que já faz 185 anos. O Emanuel parece que está hoje com 14 anos, 13, 14 anos. Uma coisa de... a última reencarnação foi ele em 1900. Morando em São Paulo, não conhece. Então foi quase 100 anos, quase 1000 anos para retornar, 100 anos e pouco. Tudo isso depende, nós temos que evoluir. Quando nós atingimos uma evolução terrena, nós transferimos para outros mundos, onde não existem provas, não existem expiações, nem sofrimento. Existe regeneração de alguma atitude. Para depois nós irmos para um mundo felizes. Ninguém vai ver o céu. É esse céu que nós vamos encontrar um dia. Aí não temos mais necessidade de reencarnar. Agora são coisas interessantes. Vamos lá, Pedro. Aqui já vem o vídeo. Vamos lá. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há a justiça? Não há justiça divina. Se eu falhar, será que eu não vou ter oportunidade? Deus não vai dar oportunidade para mim progredir? E quando não, esse Pai misericordioso, Ele coloca em volta de nós, nas nossas reencarnações, Espírito que vai nos ajudar a evoluir, desde que nós aceitamos o apoio deles. E a felicidade maior dos nossos tutores, pode chamar de guia, pode chamar do que quiser o nome, é quando nós evoluímos, é a alegria dele, porque ele está sendo os nossos professores, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Sem interferir. Mas temos que muito retornar. Vamos lá. 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna
É o que eu disse agora. Vai chegar um momento que não te retorna mais. Isso aqui é pesado. Isso é pesado. Eu não sei se alguém já fez levitação. No plano espiritual é a coisa mais deliciosa do mundo. Você não tem peso. Você vai com uma rapidez interessante. Nós vamos chegar a isso. Esse corpo somático nosso, o planeta Terra, ele é pesado. Conforme nós vamos depurando e evoluindo, ele, dependendo do mundo, ele vai ficando etéreo. Até chegar a um certo ponto que você consegue se transferir de um ponto ou outro da Terra em prazo de milésimos de segundo, como da forma pensante. Se eu pensar para vocês, vai na casa de vocês, você pensou na sua casa, é a mesma velocidade que os espíritos elevados fazem. Como nós temos irmãos, pela sua atitude, pela forma de vida terrena, eles não conseguem locomover um passo. Nós vamos ver isso em André Luiz, que fala do pai dele, quando chegou na cidade, e foi visitar o pai dele estava no lamaçal da ignorância, por atitudes impensadas na Terra, né? Vamos lá. Era a pluralidade. O número das encarnações para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha de terra, muitas provas e fora. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Nós não paramos de progredir. Quando chegar a um estágio em que nós vamos ser apoiadores, bem dizer, de Deus, e tem um nome científico que fala na espiritualidade, uns falam querubins, não sei o quê. Não, nós vamos colocar o nome de arquitetos divinos. Eu acho que o último estágio que nós chegamos. Quando nós chegamos em arquitetos divinos, nós começamos a trabalhar no progresso de outros mundos e na formação de outros mundos. Porque aí nós começamos a entender a lei do Pai. Aí nós vamos entender como é que Ele nos criou, como é que cria o universo, como é que funciona todas as galáxias, como é que funciona todo o sistema. Eu sempre pergunto para todo mundo, nós estamos de cabeça aqui, de cabeça do lado do planeta, como é que nós estamos agora? É interessante. Como é que essa bola tão gigantesca está no ar? Você sabia que tirar todo o vazio da Terra, ela fica do tamanho de uma bola? Tirar todo o vazio? Isso é parte científica, aí não dá para entender. Nós vimos Jesus, certo? Nós vimos os Espíritos e fatos. Tem dois fatos interessantíssimos. Quem viu o filme Minha Vida em Outra Vida, é impressionante. Quando partiu da terra aquela mãe e deixou seus filhos pequenos em sofrimento, vai para a espiritualidade, retorna nos Estados Unidos, mas não perde ligação com o passado. Em relances, muitas vezes, durante a noite ou na sua vida, luta para poder encontrar os seus filhos do passado. E os encontra em idades avançadas e reúne todo mundo. Quer prova maior do que isso? O que nós queremos? Que nós lembremos, nós retornamos, que a nossa encarnação passada seja para nós liberada? Não, porque ao lado na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa convivência, pode ser um irmão que muitas vezes errou conosco e tem a oportunidade de retornar junto e progredirmos junto. Então fica difícil. Mas tem os casos que muitas vezes a espiritualidade deixa acontecer para nós ter prova. E o outro caso que nós vamos ver aí é de um rapaz, um menino de 9, 10 anos, começa uma perturbação muito grande, é muito grande a perturbação dele. Está caindo, eu vou morrer, o avião está caindo, eu vou morrer. E que levam ao psicólogo, ao psiquiatra. E o psiquiatra começa a perceber nesse garoto que ele tem detalhes
da guerra de 1940. E começa a fazer anotações. E nessas anotações bate com o que ele relata. Para vocês terem uma noção, vai aparecer o avião aí. Ele disse até o prefixo do avião dele, quando ele estava pilotando para atacar o Japão e foi derrubado. Outra coisa impressionante, o comandante dele, que mandou ele levantar voo em 1940, estava vivo, e foi levado até ele sem ele saber. Quando o comandante entra na casa dele e diz: você foi meu comandante, e a certa hora, tal hora, você mandou ele levantar o voo para atacar. O que mais nós queremos de prova? E nós? Nós não temos algum relance? Quanto de nós passa num lugar, fala, nossa, parece que eu convivi isso aqui, parece que eu vivi. Pode ser uma casa semelhante, ou qualquer lugar semelhante àquilo, em que nos faz lembrar no nosso subconsciente profundo espiritual o que está arquivado. Nossa, parece que eu passei por isso aqui. Algum fato que acontece. Se Jesus falou, os Espíritos provados e os fatos comprovam tudo isso. Vamos lá. Não. Hoje dá para passar uns 8 minutos. Vocês estão, não sei se a palestra está boa, se o ensinamento está bom. Está dando para entender. Aí são os filhos da primeira reencarnação dela. De uma das reencarnações. Dá para ver daí? A esses relances que dá muitas vezes nas nossas vidas, umas lembranças, e muitas vezes atingimos uma saudade dentro de nós de alguma coisa, de algo. Primeiro, essa reencarnação que ela teve a problemática foi na Islândia, né? Essa parte é quando o filho dela vai trabalhar e quando retorna. E ela gravou muito isso aí, que ela no final ela revela ao filho, que já está com 87 anos. Janeiro de 1932. Isso foi ótimo. Pare, Frank, vai estragar essa roupa de dentro do terreno. Não, eu não vou. Estragou todos os casacos que a mamãe fez pra você. Eu não estraguei. Sim, estragou. Por que você faz isso? Faça o quê? Estou fazendo isso direito. Meu nome é Jenny Cole. Eu sou de Ellington, Pensilvânia. Esse aí é um menino. Eu lembro do senhor e da sua família. Pelos meus sonhos. Seus sonhos. Eu esperava que nós pudéssemos conversar sobre isso. Senhor Santana, por favor, eu quero falar com o senhor, por favor. Mas eu não quero falar com a senhora. Eu sei que isso é difícil de entender, mas eu gostaria de saber se o senhor estava por mim. E eu gostaria de saber sobre o que eu sei. Eu sei que o senhor deixou com ele fugir. Para entender o que ela está dizendo, o pai armava a armadilha para pegar com ele e ele tinha a voz e soltava. Nossa. E nunca amou vocês, nunca participou das suas vidas. Você parece minha mãe falando. Aí estão todos os filhos que ela deixou que ela encontra. Essa é a família atual dela.
Ele prometeu à mãe que ele não daria os irmãos embora. É por isso que ele era uma pessoa revoltada. Aí já é desse menino que eu falei do avião. É, 17 anos tá esse rapaz, né? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Quanto mais nós pudermos nos espiritualizarmos nessa terra, tomar atitude voltada ao nosso progresso, compreensão àquele irmão difícil que convive conosco, amar aqueles que muitas vezes nós achamos que está nos prejudicando quando está nos prejudicando a si mesmo. Ter resignação com as provas que nós temos que passar na nossa vida, a dor e o sofrimento, porque nenhum diamante chega na beleza que ele chega para enfeitar os dedos de qualquer pessoa se ele não passa por um burilamento. E nós passamos por esse burilamento nas nossas vidas a todo momento, para nós atingir a nossa evolução, atingir a nossa purificação. Não tem a outra forma a não ser a maneira em que nós estamos vivendo com resignação e entender. Revoltar contra o Pai por alguma coisa terrena ou por alguma coisa material é ignorância. Porque você não perde nada nesse mundo que é material. Porque o material já estava no mundo e pertence ao Pai, que nos empresta para nós usarmos enquanto estamos aqui. Sofrimento e dor, acredito eu, teve os nossos avós. Hoje nós estamos vivendo um mundo de tecnologia em que a dor ela está sendo aliviada de uma forma ou de outra. Imagine antigamente o sofrimento de todo, até para parir. Hoje uma mulher pare sem dor, sem nada. Os nossos avós não tiveram esse privilégio, a não ser que retorna agora e tenha essa oportunidade como nós. Se somos felizes, muitas vezes achamos que não somos felizes, nos enganamos. Porque a felicidade não está o outro trazer para você. É você encontrar de dentro de você e te amar a sua capacidade de ser feliz. E se tiver essa capacidade, transferir para outras pessoas que convivem. Então eu digo para você, eu estar falando com vocês, eu sou uma pessoa muito feliz hoje. E se nós estamos hoje aqui reunidos, há uma razão. Se Deus colocou o mundo, o nosso irmão maior, para nós ensinar, é porque Ele ama tanto nós, que Ele não quer ver seus filhos sofrer. Ele quer ver seus filhos ser felizes. Uma boa noite a todos. Ao entrar nessa sala, vocês não vê, mas há anjos esperando vocês na concepção da palavra. Talvez exista até um familiar de vocês, alguém que tanto ama vocês, que estão ajudando. Uma boa noite a todos.